Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Tudo bom com vocês? Primeiramente, eu queria dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade das nossas aulas, de sentir o carinho de vocês, o contato, né, as nossas conversas, as brincadeiras, até mesmo das broncas, a gente sente falta, mas eu tenho certeza que isso logo vai passar e que a gente vai poder se encontrar novamente, dar um abraço bem apertado e fala, poxa, a gente sobreviveu, a gente passou por tudo isso, estamos firmes, né? Estamos juntos. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que eu estou gravando esses vídeos como uma forma de resumo para vocês, para ajudar no entendimento. Sei que nem todos os alunos têm contato com a internet e vai conseguir assistir, mas aqueles que têm, seria bom conseguir assistir e também me passar o que achou, o que entendeu, o que não entendeu, para a gente poder discutir e conversar um pouco sobre. Às vezes o som pode ficar ruim porque eu moro muito próximo de uma estrada e aí passa carro de som, passa ônibus, então isso pode dar um pouco de interferência, tá? E aí eu vou iniciar esse vídeo já com a questão do conteúdo, falando um pouco sobre a matéria que eu passei para vocês no último roteiro de estudo, que foi sobre reforma protestante e contra-reforma, tá? Eu não vou fazer um vídeo muito longo, eu prefiro fazer vários vídeos curtos para ficar mais fácil o entendimento, para não ficar uma coisa muito maçante também, tá joia? Então eu vou começar falando assim, reforma protestante. O que foi a reforma protestante? A gente pode falar que a reforma protestante, ela foi um movimento, né, que aconteceu no século XVI, que é um movimento de oposição às ideias da Igreja Católica, tá? Antes de qualquer coisa, a gente tem que diferenciar um pouco. O que? Professor, quando você fala Igreja Católica, você está falando da mesma Igreja Católica de hoje? Olha, a instituição Igreja Católica é a mesma, tá? É a mesma. Só que a gente tem que entender que são períodos diferentes, culturas diferentes, conceitos diferentes, pessoas diferentes. Então, assim, o que a Igreja Católica daquela época fazia, a de hoje não faz. Então, a gente não pode achar que é a mesma coisa, tá joia? Esse movimento ele veio contra algumas práticas que a Igreja Católica daquela época fazia, tinha, e algumas pessoas não concordavam. A gente vai enumerar alguns motivos que levaram a essa reforma protestante, tá ok? Por que a gente chama de reforma protestante? Porque era uma forma de protesto contra a Igreja Católica. Então, por isso que ficou chamado de reforma protestante. E essa reforma, ela deu origem ao que a gente vai ter hoje das igrejas evangélicas, né? A gente fala igreja evangélica, mas assim, a nomenclatura seria mais correta protestante. Então é a partir desse momento que a gente tem uma ruptura, um rompimento. Igreja Católica e as outras igrejas. Que aí daí vai nascer outras igrejas, como a corrente do luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo, tá? Todas essas fazem parte do protestantismo. Quais são os motivos que levaram a isso? A gente tem que entender assim, a igreja naquela época, primeiro, a igreja ela era uma instituição muito forte mesmo, né? Então, a igreja ela tinha um poder político muito grande. Já que ela tinha um poder político muito grande, a gente vê que os estados nacionais, os países, os estados nacionais, quando eles começaram a se formar, eles viram que o Papa tinha muito poder e às vezes mais poder do que os próprios reis. Então, esse foi um dos primeiros fatores. Os estados nacionais se unificaram, tornaram-se países, e aí o Papa tinha mais poder, muitas vezes, do que o próprio rei. Já começou uma certa briga ali. Um outro motivo, a riqueza da igreja. A igreja era muito rica. Por quê? Porque os dízimos eram obrigatórios. E as pessoas, muitos reis não concordavam em pagar. Príncipes alemães não concordavam em pagar isso. Falava assim, peraí, o Papa está enriquecendo, a Igreja Católica está enriquecendo nas nossas custas. Foi um segundo motivo. O terceiro, um outro motivo, era a venda das indulgências. O que é o que é indulgência? Indulgência é o perdão do pecado. A igreja ela vendia esse perdão. Na verdade, era uma prática que não era comum em toda a igreja, mas era comum em algumas igrejas, em alguns países. E as pessoas criticavam isso.
Ah, eu sei lá, roubei alguma coisa. Aí chega lá e falava, ô padre, eu roubei. Aí o padre falava, com dinheiro você conseguia perdoar esse pecado, sabe? Então, essa venda de indulgências é muito criticada. Venda de relíquia sagrada, vendia um pedacinho do osso que carregou, do jumento que carregou Jesus. Relíquias falsas, óbvio, mas assim, vendia isso, sabe? Também tinha a questão da corrupção dentro do próprio clero. Muitas pessoas que estavam dentro do clero não se preocupavam muito na parte espiritual, estavam muito mais preocupados com a parte material. Isso foi uma crítica muito grande da época. Nós tivemos, né, várias críticas em cima disso. E tudo isso muito impulsionado, sabe por quê? Pelo movimento renascentista. Lembra que a gente falou do renascentismo? O renascentismo ele vai falar do quê? Da questão do humanismo. A gente tira a ideia central, a ideia do teocentrismo e passa para a ideia do antropocentrismo. Não é mais agora Deus no centro de tudo, a gente passa a ter o homem no centro de todas as coisas. O racionalismo, a gente começa a pensar diferente, entendeu? Usar mais a questão racional. Outro fator, a criação da imprensa. Por quê? Pô, professor, como assim a imprensa? A imprensa de papel, de fazer livros. Porque os livros eram todos feitos à mão. Quando você tem a questão da imprensa, né, quando você começa a produzir livros em grandes escalas, você consegue atingir mais pessoas. E essas pessoas conseguem ter mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, como eu sempre digo, conhecimento é poder. Se você não pensa, você vai seguir aquele que pensa para você, certo? Então é essa que é a ideia que o humanismo, que o movimento renascentista trouxe para poder ajudar nessa reforma protestante, tá bom? Então, esses são alguns motivos que fizeram com que a reforma acontecesse. Mas nós temos que ver quais foram esses movimentos de reforma, movimentos reformistas que surgiram nessa época, tá ok? No próximo vídeo a gente vai falar sobre o grande precursor disso, que foi o Martinho Lutero, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.